Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Maratona de Matérias aqui do Grão AB. Deixa eu te falar, eu sou a professora Roberta Queiroz e estarei com você hoje, mais uma vez, falando de direito civil, e o tema que eu escolhi para hoje foi sucessões. E é isso. E é sobre... Vamos fazer uns cálculos de herança básico aqui? Bora! E aí, deixa eu te falar, quero mandar um beijo para todo mundo que tá aí ao vivo já acompanhando a gente. O povo mega animado. Jussara, Fabiana, Lívia, Rosa, Wanda, Vanessa, Wendas, Andresa, doutora Daniela, Lucineide, Henrique, Érico, Eudinei, Kátia, Lívia, Maria Silvia, Antônia, Igor, Natanael. Um beijo para vocês que estão acompanhando e tantos outros que ainda não se manifestaram aí no chat. Gente, chama a galera para acompanhar esses minutinhos de aula. A gente vai fazer um esquema muito bacana e eu quero ensinar vocês a fazer alguns cálculos de herança. E é sobre bora pra guerra. E é isso. E é o povo de São Paulo. Um beijo pro povo de São Paulo. Amo muito vocês. Ô, Brasil! Vamos lá? Vamos conversar sobre coisa boa? Vamos. E aí a gente vai fazendo um esquema e depois você prepara para dar aquele print categoria. Beleza? Tudo bem? E é isso. Vamos lá? Ó, o povo de Goiânia, Brasil! Um beijo! E os gatos estão aqui correndo, gente. Daqui a pouco um aparece aqui no meio da live. Vamos lá. Olha só, vamos falar de direito sucessório, tá? Deixa eu te falar aqui. Presta atenção. Vamos começar. Quando alguém morre, a gente tem o fenômeno da herança, certo? Beleza. Essa herança vai ser dividida entre os herdeiros. Como que essa herança é dividida entre os herdeiros? Por meio de regras. Quais são as regras? A gente pode ter regra de sucessão legítima e regra de sucessão testamentária. Ok? Nós podemos ter essas duas regras, sucessão legítima e sucessão testamentária. Quando é que nós vamos ter o caso de uma sucessão legítima e de uma sucessão testamentária? A sucessão legítima vai ser aplicada sempre, quando a criatura que morreu, o morto, não deixou o testamento. Vou botar 100, né? Não fez testamento, ou existem herdeiros necessários. Então, preste atenção agora. Você sempre vai aplicar a regra de sucessão legítima, as regras, né? De sucessão legítima. Quando a pessoa morrer sem testamento ou houver herdeiros necessários. Então, a sucessão legítima nada mais é do que você aplicar as regras de partilha previamente definidas na lei. E como as regras são previamente definidas pela própria lei, essa mesma lei, basicamente o artigo 1829, vai dizer para você quem é considerado herdeiro legítimo. Então, o 1829 vai chegar para você e vai falar o seguinte: olha, são herdeiros legítimos. Por que legítimos? Porque são previstos pela lei.
São herdeiros legítimos. Atenção agora. Quero que você fale junto comigo. São herdeiros legítimos os descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro e os colaterais até o 4º grau. Nessa ordem, tá? Nessa ordem. Então, vamos lá. São considerados herdeiros legítimos todas essas pessoas. Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro e os colaterais até o 4º grau. Prof, quem são os colaterais até o 4º grau? Óbvio, são 4 pessoas aqui. Irmãos, 2º grau, sobrinhos, 3º grau, tios, 3º grau e primos, 4º grau. Ok? E primos, 4º grau. Gente, presta atenção aqui no que eu vou te explicar. Essa é a ordem de vocação hereditária. A herança é deferida exatamente nessa ordem. Você não pode esquecer. Então, quando uma pessoa morre, deixando herdeiros legítimos e morre sem testamento, sem ter feito testamento, o que acontece, né? A herança será entregue primeiro para quem? Primeiro para quem? Primeiro para os descendentes. Se não houver descendente, a herança vai para os ascendentes do morto. Se não houver ascendente, a herança vai toda para o cônjuge ou companheiro do morto. Não existe mais diferença sucessória quando a pessoa falece deixando cônjuge ou companheiro. A regra é a mesma para caso de companheiro e para caso de cônjuge. A regra é igual. Não tem cônjuge ou companheiro, a herança vai integralmente para os irmãos. Não tendo irmãos, vai para os sobrinhos. Não tendo sobrinhos, vai para os tios. E não tendo tios, vai para os primos. Ok? Então, muito cuidado nisso. A herança, muito embora tenha todos esses parentes vivos, ela é entregue aos descendentes. Quando a gente fala de descendente, lembra daquela história de os mais próximos do morto excluem os mais remotos? Lembra disso? O que significa dizer isso? Significa dizer que, quando a gente fala aqui de descendente, nós estamos falando que primeiro receberão a herança os filhos do morto. Então, se eu tenho filho, neto, bisneto, todo mundo vivo, os filhos recebem primeiro. E para lá nos filhos. Se não houver filhos, aí a gente vai para os netos. Se não houver neto, a gente vai para o bisneto e por aí vai. Roberta, não tem nenhum descendente vivo. Não tem ninguém. Mas tem ascendentes. Quem são os ascendentes? Quem está acima da pessoa. Olha lá. Primeiro, pai e mãe. Ok? Primeiro, pai e mãe. Não havendo pai e mãe, avô, avó. Não havendo avô, avó, bisavô, bisavó. E por aí vai. Roberta, não tem nenhum descendente, não tem nenhum ascendente. A gente entrega a herança para quem, produção? A gente entrega a herança para o cônjuge ou companheiro do morto. Para o cônjuge ou companheiro do morto. Independentemente do regime de bens que eram esses dois casados ou da união estável.
Não tem cônjuge, não tem companheiro, não tem ninguém. A gente vai entregar a herança para quem? Para os irmãos do morto. Roberta, os irmãos já são falecidos, mas a pessoa tem sobrinho. A gente entrega para o sobrinho. Você tá vendo que sobrinho e tio, ambos são de terceiro grau? Tio e sobrinho são de terceiro grau. A FGV adora cobrar isso. Mesmo eles sendo de terceiro grau, eles não concorrem entre si. Então, se eu tenho tio e sobrinho vivos hoje, a minha herança será entregue pura e simplesmente aos meus sobrinhos. Só se eu não tiver sobrinho é que a herança vai para o tio. Então, embora tio e sobrinho sejam parentesco de terceiro grau com o morto, eles não concorrem entre si. Eles não concorrem entre si. Eles vão ali ter uma ordem de preferência, que é mais ou menos uma ordem de amor na vida. Você, com certeza, deve amar muito mais seu sobrinho do que seu tio. Óbvio. Não havendo sobrinho, divide entre os tios. Não havendo tios, vai para os primos. Roberto, e se a pessoa não tem primo? Se a pessoa não tem primo, vai para o Estado. Ok? Vamos lá. Desses herdeiros legítimos, que eu vou até fazer aqui um desenho mais bonitinho para você dar aquele print. Desses herdeiros legítimos aqui, tá vendo? Desses herdeiros legítimos, eu quero destacar com você que somente esses de azul, são considerados herdeiros necessários, tá? Somente esses de azul são considerados herdeiros necessários. Somente esses. Então, eu quero que você perceba que todo herdeiro necessário é um herdeiro legítimo. Todo herdeiro necessário é um herdeiro legítimo. Mas nem todo herdeiro legítimo é herdeiro necessário. Então, herdeiro necessário é somente quem? Descendente, ascendente, cônjuge e companheiro. Ponto. Aí vem a pergunta: eu sempre posso fazer testamento? Eu sempre posso fazer o meu testamento? Sim. Você sempre pode designar em testamento, que é a sua disposição de última vontade, o jeito que você quiser que a sua herança seja partilhada. Porém, você tem um limite. Você tem um limite. Que limite é esse? Esse limite a gente define quando existe ou quando não existe um herdeiro necessário. Então, se você não tem herdeiro necessário, você pode dispor quantos por cento dos seus bens? 100%. Para quem você quiser. Ah, Roberta, eu tenho só irmãos, eu posso fazer um testamento deixando tudo que eu tenho para um amigo meu? Pode. Agora, se você tem herdeiro necessário hoje, você só pode dispor até 50% dos seus bens. Porque a ideia é você observar que o seu patrimônio é um conjunto, você tem o que a gente chama de parte disponível, que você pode dispor para quem você quiser, e a parte que a gente chama de legítima, que corresponde a 50%, né, dos bens aqui, e que você só pode entregar para o herdeiro necessário. Tá?
você só pode entregar para o herdeiro necessário. E aí vai ter que seguir as regras de sucessão legítima. Ok? Lembrando vocês que nós temos de testamento as formas ordinárias e as formas especiais. Professora, quais são as formas ordinárias? As formas ordinárias são aquelas que você vai usar naturalmente no seu dia a dia. As formas especiais são excepcionais, para situações excepcionais. Então, cola o olho no material agora. Você vai utilizar as formas ordinárias de testamento seguindo a regrinha normal da vida. Ah, eu quero fazer um testamento. Show de bola. Você vai seguir as regras ordinárias de testamento. Quais são os testamentos que nós temos? O testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Ok? O testamento público, presta atenção, o testamento público é a forma mais segura de testamento. O testamento público é aquele testamento que você vai lá no cartório, fala para o tabelião o que você quer colocar no testamento, ele vai redigir o que você quer, ele vai lavrar um termo, ele vai fazer o seu testamento, vai deixar o testamento bonitinho, bonitinho, bonitinho e registra e tudo lindo, tá? Ele vai ler esse testamento em voz alta com você, na presença de 2 testemunhas e vai fazer lá tudo bonitinho, te entrega um instrumento e você entrega para quem você quiser que guarde o seu testamento. O testamento cerrado é um testamento que você vai fazer na sua casa, você pode fazer até de próprio punho, você leva para o cartório, mas o tabelião não vai ter exato conhecimento dos termos do que você declarou. Só se ele quiser dar uma lidinha lá. Então, você não vai poder mexer, aliás, você não. O tabelião não vai mexer ali na sua disposição, ele não vai ver exatamente o que está escrito. Você já leva pronto, mas você vai fazer apenas o registro do testamento no cartório. Vai fazer um registro dizendo assim, olha, o testamento existe. Aí o cartório vai pegar esse testamento que já está pronto, vai colocar dentro de um envelope, vai costurar o envelope, lacrar o envelope. A lei fala em coser, né? Então, é a costura mesmo do envelope com linha, com agulha, enfim. Existem técnicas mais modernas, né? E vai te entregar o testamento. Vai ficar registrado no cartório não o conteúdo do testamento, mas só o testamento em si, que ele existe e está com alguém. O testamento particular, por sua vez, é uma forma muito precária, digamos assim, porque ele vai ser um documento que não vai ter registro no cartório, tá? Não vai ter registro no cartório. Agora, você vai pegar o testamento, vai fazer o testamento, vai escrever de próprio punho ou vai fazer em processo mecânico de escrita e vai fazer o testamento. Você precisa agora de pelo menos 3 testemunhas que vão subscrever também esse testamento. Só que aí o que acontece? Se você morrer, as testemunhas elas vão ter que levar esse testamento. Vai que as testemunhas morrem também, né? Então, é uma situação um pouco fraca, um pouco complicada, né? E detalhe importante que eu já até coloquei em simulados para você. O cego, a pessoa cega só pode testar por meio do testamento público. Isso é uma regra que consta no artigo 1867. Para evitar, né, alguma questão relacionada aí à fraude, alguma coisa. O cego só é permitido testar por testamento público.
e ele precisa ser lido de voz alta, pelo menos não, 2 vezes, uma pelo tabelião ou pelo substituto do tabelião, óbvio, e outra por uma das testemunhas, que tenha sido designada pelo próprio testador, da confiança dele. Tudo bem? Então, a pessoa que é cega, ela pode fazer testamento, mas a única forma é a forma pública, tá bom? Acho que isso deve mudar em breve, mas sigamos, né? Então, cuidado. As formas especiais de testamento, gente, são formas em situações realmente excepcionalíssimas, tá? Realmente excepcionalíssimas. Quais são as formas? O testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar. São essas formas excepcionais. O testamento marítimo e aeronáutico, ele é aquela situação da pessoa que está fazendo uma viagem, que está lá a bordo do navio, ou que está lá no avião, e aí passa mal, tem um mal súbito e fala, vou morrer, pelo amor de Deus, eu quero fazer um testamento. Nesses casos aqui, e aí você pode observar os mesmos artigos até para o marítimo e o aeronáutico, 1888, você vai compreender que essa situação é uma situação excepcional, tá? Então a pessoa está em viagem e aí ela chama o comandante, faz o testamento dela. Só que esse testamento, ele perde o efeito dele se a pessoa não morrer na viagem nem nos 90 dias subsequentes ao desembarque. Então, tipo assim, se você não morreu na viagem nem nos 90 dias subsequentes ao desembarque, você vai ter que fazer o seu testamento na forma ordinária. Vai precisar morrer, tá? O testamento militar, ele tá no 1893 do Código Civil. O testamento militar é para os militares e as pessoas que estejam a serviço das Forças Armadas, estejam em campanha, estejam, né, em combate, dentro do país ou fora do país, estejam em praça, ó a briga, estejam em praça sitiada e que podem fazer o testamento perante 2 ou 3 testemunhas, tá? 2 ou 3 testemunhas. Veja, é a única forma que se pode testar de forma oral. Ó os gatos brigando. De forma oral, tá? Aí o que acontece aqui? Perceba que também tem a regra dos 90 dias. Se a pessoa não morrer no momento ou nos 90 dias seguidos, quando já estiver no lugar em que possa fazer o testamento de forma ordinária, aí perde o efeito. É o que a gente chama de caducar o testamento. O testamento vai caducar se não for possível, se já... Peraí que eu fiquei nervosa com esses gatos brigando aqui. Se já for possível testar de forma ordinária, tá? A pessoa desembarcou do avião, desembarcou do navio, ou o militar já chegou no local que ele pode testar, passou 90 dias, não morreu, pode fazer de forma ordinária. Então, no final das contas, perde o efeito, tá? Ele caduca. É o que a gente fala do testamento que caduca em relação aos seus efeitos, tá? Beleza? Então, olha aí, eu sempre posso testar. Agora, uma coisa que é sempre cobrada no exame de ordem é o seguinte. Imagina a primeira situação. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Presta bastante atenção. Imagina que você tem herdeiro necessário, você já tem o herdeiro necessário,
Já tem o herdeiro necessário. Aí, você vai lá e faz um testamento dispondo mais de 50%. Tá vendo? Você vai lá e faz um testamento dispondo mais de 50%. E aí? Vai dar problema? Com toda certeza, sem medo de ser feliz. Então, imagina que você já tem aqui o herdeiro necessário, você vai lá e faz o testamento dispondo mais de 50%. Tá? Dispondo mais de 50%. Como é que fica essa história? E aí? Qual vai ser a solução? É óbvio que tudo isso vai ser resolvido lá no momento da morte. Como é que fica essa solução? Outro caso. Imagina que você vai lá e faz um testamento. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que a professora Raquel não tem herdeiro necessário. Não tem herdeiro necessário. Não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge nem companheiro. Ela vai lá e faz um testamento dizendo que todos os bens dela ficarão para mim. Todos os bens da Raquel vão ficar para mim, para melhor amiga dela. Quer dizer, né? Não sei se eu ainda sou a melhor amiga, de que ela não me dá mais atenção. Mas, vamos lá, ela deixa todos os bens dela para mim. Só que a gente faz o testamento pensando na morte, só que a vida continua. Imagina que a vida realmente... Vem cá, Fredinho, conhecer o pessoal, vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mostrar quem é que tá brigando. Brigando, fala. Quem é que tá brigando? É esse daqui. E aí, imagina que a Raquel fez... Ele tem um olhinho machucadinho, gente. Olha, porque uma vez que eu fiquei doente, eu fiquei com probleminha no olho. Imagina que a Raquel pega e faz um testamento deixando todos os bens dela para mim. E aí a vida passa, a vida segue, a vida continua. Quando o tempo passa, 2, 3 anos depois lá que ela fez o testamento, ela tem um filho. Ela tem um filho. Então, o herdeiro necessário surge depois do testamento. Se o herdeiro necessário surge depois do testamento, como é que vai ficar essa história? Não, garoto. Meu Deus. Não. Fica aí, ó. Pronto. Fica aí. Pronto. Pronto, agora vai derrubar tudo. Se o herdeiro necessário surge depois do testamento, a situação é outra. Como que vai ser? Vou te botar para baixo. Não, chega. Desce. Agora. Vamos lá. Imagina aqui o herdeiro necessário surgindo depois do testamento. Fui chamar o gato, agora ele não quer sair daqui. Surgindo depois do testamento. E aí, como é que fica? A situação aqui, a saída vai ser diferente. Quando você já tem o herdeiro necessário, e... Meu Deus. Pronto, agora esculhambou a aula toda. Quieta.
O pelo voando para todo lado. Tá bom, chega. Tá mostrando seu firuco. Quando o herdeiro necessário surge depois, ou quando você faz... Vai dar não, gente. Não vai dar mais. Acabou a paz. Vai pra lá. Vai. Vai lá. Vai, vai, vai. Vai. Vai pra lá. Vamos voltar. Recapitula, recapitula. Vamos lá. Quando você já tem herdeiro necessário, vamos voltar aqui, ó. Já tem um herdeiro necessário. Você vai lá e faz um testamento dispondo mais de 50% dos seus bens. Dispondo mais de 50% dos bens. Ou seja, você ultrapassou a cota. Vai ser um caso de redução de disposição testamentária. Sabe o que o juiz vai fazer? O juiz vai falar, meu filho, você já tinha um herdeiro necessário e você dispôs mais de 50% que você poderia. Então, eu vou reduzir a disposição testamentária para essa disposição caber dentro dos 50%. Entendeu? Para caber dentro dos 50%. Agora, cheio de pelo. Agora, se você, no caso da Raquel, faz o testamento, você faz o testamento, e aí o herdeiro necessário surge depois. Depois, a vida continua e o herdeiro necessário surge. Não vai ser caso de redução. Não é caso de redução. Porque a redução é o juiz pegar e diminuir a cota para caber dentro dos 50% que você poderia. Porque você já tinha herdeiro necessário. Ok? Agora, quando você não tem herdeiro necessário, isso aqui cai sempre em prova. Quando você não tem herdeiro necessário e você vai lá e faz uma disposição testamentária, e o herdeiro necessário surge depois. Depois. Eu quero mostrar até o artigo para vocês aqui. Espera aí. Menino. Meu Deus, Fred. Não devia ter te chamado. Dá uma olhada aqui, gente. Meu Deus. Olha aqui, ó. Redução da disposição testamentária. O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes, ok? Então, é caso de redução da disposição testamentária. Vamos memorizar. Eu tenho o herdeiro necessário, eu faço o testamento, é causa de redução da disposição testamentária. Agora, se você já tem um herdeiro, não tem o herdeiro necessário, perdão. Se você não tem o herdeiro necessário e você faz o testamento dispondo, e tudo bem, tá certo. Se você não tem herdeiro necessário, você pode fazer o que você quiser. E o herdeiro necessário surge depois. Aí é caso de, olha lá, rompimento do testamento. Romper o testamento é nada vai produzir efeito. Então, olha lá, sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Então, é caso de rompimento
rompimento do testamento. Então, vamos voltar aqui. Ó, aqui é causa de rompimento do testamento, tá? Rompeu o testamento, nada será preservado. Professora, me dá um exemplo? Imagina, foi até uma questão que caiu no exame de ordem, ou eu fiz simulado, eu não me recordo, porque aí começa já a virar uma bola de neve, né? Foi assim a questão. Como é que eu coloquei, gente, a questão? Raquel deixou todos os bens para a amiga Patrícia. Raquel não tinha herdeiro necessário. Depois de um tempo, Raquel teve um filho. Aí a banca quer saber, ora, ela teve o filho, aí é caso de redução da disposição testamentária, vai 50% para o filho, 50% para a Patrícia? Não, na verdade, rompe-se o testamento, ou seja, vai toda a herança para o filho. Por quê? Porque não seria possível verificar que, sendo, por exemplo, a Raquel tendo filho, não seria possível verificar se ainda assim ela faria aquele testamento deixando alguma coisa para Patrícia. Então, é caso de rompimento do testamento, tá? Vamos voltar aqui na questão e eu quero que você dê o print aí na tela. Então, curte só essa parada. Curte só essa parada. Né, Frederico? Não posso falar o nome dele, gente. Aí ele vem. Tá bom, filho. Tudo bem. Agora vamos lá. Eu tô virando a véia dos gatos, né, gente? A véia dos gatos. Se eu não tenho, o morto. O morto não tem descendente. Não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge e nem companheiro. A herança será deferida aos irmãos. A herança será deferida aos irmãos. Quero que você aprenda a calcular comigo aqui a partilha da herança quando ela for deferida aos irmãos. Então, eu vou te contar uma história. Imagina que Maria não tem descendente, não tem ascendente, mas ela tem 3 irmãos. 3 irmãos. Maria morre. Como que vai ser feita a partilha dos bens da Maria? Alguém aí que está assistindo a aula tem gato? Porque não tem condição, gente. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Vamos fazer aqui o caso? Vamos lá. Vamos lá. Imagina você. Aqui, ó. Vamos lá. Maria. Aliás, vamos botar aqui, ó. Pai. Mãe. Aí vem Maria. O irmão da Maria, o João. O Antônio. E o José. João, Antônio e José. Imagina que o pai é falecido, o pai é falecido, a mãe também é falecida. Então vamos lá, Maria não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge nem companheiro. A herança será dividida entre os irmãos. Vamos supor que os irmãos
vamos botar Maria morta aqui. Maria morreu. E Maria deixou uma herança de 600. Como que a gente vai dividir entre os irmãos? Preste atenção agora, hein, Brasil? Como que a gente vai dividir a herança entre os irmãos? Como? Por cabeça. Quantos irmãos existem aqui? 1, 2, 3. Eu vou pegar os 600, dividir por 3. Cada um vai ficar com quanto? 200. Preste atenção agora. Ok? Cada um ficou com 200. Certo? Toda vez que você estiver falando do irmão, você vai fazer a questão por cabeça. E eu tô sofrendo aqui com o Fred, que ele não tá deixando. Vai fazer por cabeça. Agora, imagina que um irmão... Olha, desregulou a câmera. Passa lá agora. Vai pra lá. Não quero mais você. Vai pra lá, vai. Vai. Meu Deus. Vamos. Meu Deus do céu. Vamos lá. Certamente você já ouviu falar em representação, né? Ah, mas e se o pai estiver morto, não sei o quê? O fenômeno da representação só existe de descendentes ou os irmãos, tá? Então, a representação seria, nesse caso, assim, ó. Imagina aqui que a gente tem... Deixa eu pegar aqui, ó, a tela aqui. Vou fazer um esquema aqui, peraí. Imagina a seguinte cena aqui, ó. Tá lá, mesma situação da Maria, tá? Mesma situação da Maria, vamos lá. Imagina que o João, né? Maria não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge nem companheiro. Aí, imagina que você tem o João, que morreu já, vamos botar aqui em 2020. Morreu em 2020. Só que o João tinha o sobrinho 1 da Maria. O Antônio tem o sobrinho 2 e o sobrinho 3 da Maria. E o José tem o sobrinho 4. Veja, eu tenho irmãos vivos, então eu vou dividir a herança entre os irmãos, tá? Eu vou dividir a herança entre os irmãos. E aí, nesse caso, como que vai ficar? Ora, se a Maria morre e deixa um patrimônio de 600, eu vou dividir entre os irmãos, porque eu tô observando que nessa linha sucessória aqui eu tenho gente viva, então eu não vou descer para o sobrinho. Nesse caso... Se o João não tivesse nenhum filho, eu entregaria a herança somente para o Antônio e para o José. Concorda? Até que beleza. Mas como ele tem aqui o sobrinho 1, vou botar de verdinho aqui igual tá. Como ele tem aqui o sobrinho 1, esse filho do João, que é o sobrinho da Maria, representa o pai, olha o fenômeno da representação, representa o pai na sucessão da tia. Lembra da representação que a gente estuda nas aulas? Pois é. Então aqui eu vou continuar dividindo por 3. Eu vou entregar 200 para o sobrinho 1, que está representando o pai na sucessão da tia. Não é porque ele é sobrinho que ele está recebendo, não. É porque ele está só representando. Tá bom? Vou entregar 200 para o Antônio e 200 para o José. Vocês entenderam isso? Ficou claro? Agora, cuidado, porque tem uma regra muito interessante
que é... Peraí que eu vou botar aqui agora. Que é a situação do irmão unilateral. Professora, o que é esse irmão unilateral? Olha lá. Vamos pegar aqui o mesmo caso. Vamos lá. A Maria, nesse contexto todo, tem um irmão mais velho que é irmão só por parte de pai, que é o Marcos. Tá? Que é o Marcos. E tem um irmão só por parte de mãe. Vamos botar uma irmã, né? Que é a Raquel. Tá? Então, nesse contexto aqui, você vai observar que nós temos 3 irmãos bilaterais. O que é o irmão bilateral? Que tem o mesmo pai e mesma mãe. Se ele tem o mesmo pai e mesma mãe, a gente vai atribuir para eles peso 2. Tá? Se ela tem irmão unilateral, a gente vai atribuir peso 1. 1. Porque é só mesma mãe ou só o mesmo pai. Então tem peso 1. Imagina que a Maria morre. E ela deixa uma herança, vou botar um valor aqui de propósito só para facilitar o cálculo. Ela deixa uma herança de 800. Tá bom? Ela deixa uma herança de 800. Nesse caso, a gente vai atribuir peso 1 para os unilaterais, peso 2 para os bilaterais. E aí, a gente vai somar esses pesos. Olha lá. 2, 4, 6, 7, 8. Dividir por 8. Botei o valor aqui de propósito para dar uma conta exata. E aí, o resultado vai dar o quê? 100. Quando você tem o resultado, quando você obtém o resultado, você sai atribuindo peso 2 e peso 1. Então, quanto da cota que eu vou dar para o Marcos? Apenas 100. Para a Raquel, apenas 100. Para o João, 200. Para o Antônio, 200. Para o José, 200. E aí você vai voltando, somando tudo, para verificar se a conta deu certo. Então, 200, 400, 600, 700, 800. Deu certinho. Então, irmão bilateral que esteja concorrendo com irmão unilateral, o irmão bilateral tem peso 2 e o irmão unilateral peso 1. Isso quer dizer que o irmão bilateral, ele vai receber o dobro do irmão unilateral. Sempre aplicando essa regra. Agora, se você está diante, por exemplo, nesse caso aqui primeiro, da sucessão da Maria concorrendo só com irmãos bilaterais, você vai aplicar a divisão por cabeça. Veja quantos são os irmãos e divide a herança pelo número de irmãos. E se você estiver numa situação em que Maria esteja atribuindo herança somente para irmãos unilaterais, também vai ser uma divisão por cabeça. Então, se não existisse nem João, nem Antônio, nem José, só existisse aqui o Marcos e a Raquel, que são irmãos unilaterais, eu ia dividir a herança como? Por 2. Não tem problema. Se você só tem bilateral, divide por cabeça. Se você só tem unilateral, também divide por cabeça. Ok? Chuchu, beleza? Dá o print nessa tela aí. Dá o print nessa tela. Que foi top demais. Curtiu? Essa mesma regra dos irmãos, você atribui para os sobrinhos. Mesma regra. Quando você estiver dividindo a herança entre os sobrinhos,
porque os irmãos já são falecidos, você vai simplesmente verificar qual é o sobrinho bilateral e qual é o sobrinho unilateral. Bilateral e unilateral, todos juntos? O bilateral tem peso 2, o unilateral tem peso 1. Se todos os meus sobrinhos são bilaterais, vieram de irmãos bilaterais meus, divide por cabeça. Se todos os meus sobrinhos vieram de irmãos unilaterais, divide por cabeça. Se eu tenho sobrinhos que vieram de irmãos bilaterais e unilaterais, o sobrinho bilateral, peso 2. O sobrinho unilateral, peso 1. E é isso. Olha o outro mexendo no pano. E aí, o chefe vai me demitir. Menino. E é isso. Curtiu? Gostou? Dá um like na aula pra mim. É isso. Ou, tô lá no Instagram, @Prof. Roberta Queiroz, e aqui no YouTube também, com o canal Direito Como Nunca Se Viu. Essas aulas que você encontra minhas aqui, estão lá também, com o mesmo conteúdo no meu canal, tá bom? E tem várias aulas bacanas. Você que está estudando para o exame de ordem, lá no meu canal tem as edições anteriores do Roberta de Neve, as 7 questões, e o Roberta de Neve, as 6 questões de Direito Civil. Assista esse conteúdo, tá disponível para você. Já antecipa o seu estudo, tá bom? Ou, beijo no coração. Desculpa pelo Fred hoje, ele tá muito carente, mas agora ele vai acabar tomando um banho. E é isso. Amo vocês, fiquem com Deus, bons estudos, tenham um excelente sábado, um domingo maravilhoso e continuem sempre ligado aqui no canal do Grão AB, que é um canal feito com muito carinho, muito amor, especialmente para você, tá bom? Rimou. Tchau.